Essas palavras bloqueiam suas orações. Pare de dizê-las. Você pode estar orando todos os dias, de joelhos, clamando, implorando a Deus com todo o seu coração. E ainda assim, sem mesmo perceber, você pode estar repetindo 3 pequenas palavras que fecham os portões do céu. Palavras que fazem os anjos se afastarem. Palavras que bloqueiam as bênçãos que já estavam a caminho para você. E o inimigo adora quando você as diz, porque ele sabe que essas palavras retiram sua autoridade espiritual. Hoje vou te mostrar o que são essas 3 palavras e por que você nunca mais deveria deixá-las sair da sua boca quando você orar, porque se você levar isso a sério, pode transformar completamente a maneira como você se comunica com Deus. A oração não é apenas falar com Deus, mas entrar em um campo de batalha espiritual, como vemos em Daniel 10, onde a oração de Daniel foi ouvida, mas a resposta foi adiada por 21 dias por causa de uma guerra espiritual no céu. Suas palavras têm peso no céu, mas muitas vezes as contaminamos com palavras que parecem sagradas, mas que na verdade sabotam nossas orações, cancelando a autoridade que Deus já nos deu, e o inimigo ama isso. A primeira palavra perigosa é IC, e embora pareça inocente, ela é uma muleta para a dúvida. E a maioria de nós não a usa como Jesus, que se submeteu, mas sim como uma hesitação na fé. Quantas vezes você orou, Senhor, se quiseres, cura-me? Isso soa humilde, mas na verdade é uma hesitação que Tiago 1,6,7 nos adverte para não ter. Pois quem duvida é como uma onda do mar impulsionada e jogada pelo vento. A oração que move o céu não é aquela cheia de dúvida, mas aquela com a qual falamos com a certeza e a convicção das promessas de Deus, pois Jesus nos ensinou em João 14,13: tudo o que pedirdes em meu nome, eu o farei. A segunda palavra é talvez, e esta é ainda mais traiçoeira, pois se disfarça de humildade, mas na verdade revela uma fé sem raízes, uma incerteza de que Deus é quem Ele diz que é. Deus não é inconstante. Ele não muda a sua mente. E Hebreus 13:8 diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Então pare de orar com um talvez, pois orações como essa nem chegam ao céu, elas se dissolvem antes de ascender como fumaça no vento. Jesus disse em Marcos 9:23: tudo é possível para aquele que crê. Não para aquele que se pergunta, não para aquele que diz talvez, mas para aquele que crê. Então, a partir de hoje, substitua-a por uma convicção inabalável. A terceira palavra é indigno, e esta é a mais mortal de todas, pois se disfarça de humildade e arrependimento. Mas, na realidade, é uma acusação do inimigo, que em Apocalipse 12:10 a Bíblia o chama de o acusador dos irmãos. Não confunda arrependimento com autocondenação, pois quando você diz que é indigno, você está essencialmente dizendo que a cruz não foi suficiente e que o sangue de Jesus que te lavou e te purificou de uma vez por todas não foi o bastante. Romanos 8:1 declara que não há mais nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, e a sua identidade em Cristo é que você foi feito digno não por suas obras, mas por causa do sangue do Cordeiro. Então pare de se chamar de indigno. Essas 3 palavras, se talvez indigno, parecem pequenas e inofensivas, mas são correntes espirituais que entregam a sua autoridade de volta ao inimigo. E o verdadeiro perigo é que uma vez que você se acostuma a dizê-las, elas começam a moldar a maneira como você vê Deus. A boa notícia é que o céu se move por causa da fé e não por causa de orações eloquentes. 1 João 5:14-15 nos mostra que a nossa confiança é que se pedirmos algo de acordo com sua vontade, Ele nos ouve e sabemos que temos o que pedimos. A postura que Deus procura é de confiança, não de medo, nem de hesitação, nem de vergonha. E Ele responde aos seus filhos que oram como filhos e filhas, não como mendigos arrastando as suas correntes. Pense por um momento em quantas bênçãos podem ter sido adiadas, não porque Deus não queria dá-las,
mas porque suas orações foram obstruídas pela dúvida, e a dúvida sufoca a fé. Mas quando você corta essas palavras de suas orações, tudo muda. De repente, suas orações param de soar como pensamentos positivos e começam a soar como declarações de fé, e você reza com autoridade. Como orar com verdadeira autoridade? Jesus disse em Lucas 10:19, Eu dei a vocês autoridade sobre todo o poder do inimigo. Autoridade não é arrogância, é saber que quando você ora em nome de Jesus, você está em pé sobre a vitória dele. Então, quando você orar, não sussurre como um mendigo no portão, mas ore como alguém que foi convidado a sentar na mesa do rei. E fale com a ousadia de quem sabe que o sangue de Jesus já abriu o caminho. Em vez de orar, Senhor, se quiseres, cura-me, ore. Senhor, obrigado pela cura que tu já compraste para mim, eu a recebo. Em vez de orar, Deus, talvez tu me responderás. Ore. Pai, eu sei que tu me ouves e sei que tu és fiel à tua palavra. Em vez de orar, Senhor, eu sou indigno. Ore. Pai, obrigado porque pelo sangue de Jesus eu fui feito digno para estar em tua presença. Se esta palavra te tocou, então faça uma declaração. Agora diga em voz alta. A partir de hoje minhas orações serão cheias de fé e confiança. Eu rejeito a dúvida, a culpa e a incerteza. E nunca mais silenciarei a minha própria oração com as palavras se talvez ou indigno. Eu sou filho de Deus e orarei com autoridade em nome de Jesus. E isso não é apenas uma frase. Essa é uma mudança na forma como você reza e um passo em direção a uma vida mais profunda de fé. E eu oro para que, a partir deste dia, as suas orações nunca mais sejam as mesmas. Que a sua fé seja ousada e que o céu responda, porque Deus não está procurando por palavras perfeitas. Ele está procurando por fé audaciosa. Que a sua oração seja a voz de um filho que sabe que pertence ao Rei e que a sua vida seja um testemunho da sua fidelidade. Em nome de Jesus, amém. Que você tenha um coração que transborda de gratidão, uma mente que se renova a cada dia e um espírito que está sempre faminto por mais de Deus para que Ele possa usá-lo de uma forma poderosa. Que você seja um instrumento de Deus, um vaso de honra e um canal de bênção, vivendo uma vida que glorifica a Deus em tudo o que você faz e diz. Que você tenha um coração que ama a Deus acima de tudo e que vive uma vida que reflete o seu amor a um mundo que o necessita desesperadamente. Que você tenha um coração que perdoa, uma mente que é libertada e um espírito que está sempre pronto para receber o que Deus tem para você e para fazer o que Ele lhe pedir. Que você tenha um coração que se regozija na presença de Deus, uma mente que se enche de paz e um espírito que está sempre em comunhão com o Espírito Santo para que ele possa guiá-lo em todos os seus caminhos. Que você tenha um coração que busca a Deus em primeiro lugar, que confia nele em todos os momentos e que vive uma vida que glorifica o seu nome em tudo o que você faz. Que a sua vida seja um testemunho do poder de Deus, um exemplo de obediência e uma inspiração para todos ao seu redor. Que o seu caminho seja marcado pela paz que vem de Deus, pela alegria que vem da sua presença e pela certeza de que você está exatamente onde Ele quer que você esteja. Que você tenha um coração grato por cada porta fechada, pois ela o leva para mais perto do propósito de Deus para a sua vida e para a bênção que Ele planejou para você. Que a sua vida seja um farol de esperança, um farol de luz, um farol de amor, para que as pessoas possam ver a Deus em você e para que elas possam desejar o que você tem, que é a presença de Deus em sua vida. Que você tenha um coração que transborda de gratidão, uma mente que se renova a cada dia e um espírito que está sempre faminto por mais de Deus, para que Ele possa usá-lo de uma forma poderosa. Que você tenha um coração que se regozija na presença de Deus, uma mente que se enche de paz e um espírito que está sempre em comunhão com o Espírito Santo, para que Ele possa guiá-lo em todos os seus caminhos. Que você tenha um coração que busca a Deus em primeiro lugar, que confia nele em todos os momentos
e que vive uma vida que glorifica o seu nome em tudo o que você faz. Que a sua vida seja um testemunho do poder de Deus, um exemplo de obediência e uma inspiração para todos ao seu redor. Que o seu caminho seja marcado pela paz que vem de Deus, pela alegria que vem da sua presença e pela certeza de que você está exatamente onde Ele quer que você esteja. Que você tenha um coração grato por cada porta fechada, pois ela o leva para mais perto do propósito de Deus para a sua vida e para a bênção que Ele planejou para você. Que a sua vida seja um farol de esperança, um farol de luz, um farol de amor, para que as pessoas possam ver a Deus em você e para que elas possam desejar o que você tem, que é a presença de Deus em sua vida. Que você tenha um coração que transborda de gratidão, uma mente que se renova a cada dia e um espírito que está sempre faminto por mais de Deus, para que Ele possa usá-lo de uma forma poderosa. Que você tenha um coração que se regozija na presença de Deus, uma mente que se enche de paz e um espírito que está sempre em comunhão com o Espírito Santo, para que Ele possa guiá-lo em todos os seus caminhos. Que você tenha um coração que busca a Deus em primeiro lugar, que confia nele em todos os momentos e que vive uma vida que glorifica o seu nome em tudo o que você faz. Que a sua vida seja um testemunho do poder de Deus, um exemplo de obediência e uma inspiração para todos ao seu redor. Que o seu caminho seja marcado pela paz que vem de Deus, pela alegria que vem da sua presença e pela certeza de que você está exatamente onde Ele quer que você esteja. Que você tenha um coração grato por cada porta fechada, pois ela o leva para mais perto do propósito de Deus para a sua vida e para a bênção que Ele planejou para você. Que a sua vida seja um farol de esperança, um farol de luz, um farol de amor, para que as pessoas possam ver a Deus em você e para que elas possam desejar o que você tem, que é a presença de Deus em sua vida. Que você tenha um coração que transborda de gratidão, uma mente que se renova a cada dia e um espírito que está sempre faminto por mais de Deus, para que Ele possa usá-lo de uma forma poderosa. Que você tenha um coração que busca a Deus em primeiro lugar, que confia nele em todos os momentos e que vive uma vida que glorifica o seu nome em tudo o que você faz. Que a sua vida seja um testemunho do poder de Deus, um exemplo de obediência